Irmãos, abra aí a sua Bíblia no Evangelho segundo Marcos, lá no capítulo 5. Marcos capítulo 5, nós vamos ler do versículo 25 até o versículo 34. Amém? Quando o texto é um pouco longo, eu gosto de ler junto com a igreja. Então eu vou estar iniciando a leitura, a igreja vai lendo o restante, quer dizer, alternadamente, né? Leio 25, a igreja 26 e assim até o versículo 34, tá bom? O texto bíblico diz assim: E estava por ali certa mulher que havia 12 anos vinha padecendo de hemorragia. Tendo ouvido falar a respeito de Jesus, passou pelo aglomerado de pessoas e conseguiu tocar em seu manto. Pois dizia consigo mesma: se eu puder ao menos tocar suas vestes, ficarei curada. E, naquele mesmo instante, se lhe estancou a hemorragia, e a mulher sentiu em seu corpo que estava liberta do seu sofrimento. No mesmo momento, ao sentir que o seu Senhor fora liberado do poder, Jesus, virando-se em meio à multidão, inquiriu: quem tocou em meu manto? Ao que os discípulos alegaram-lhe: vês a multidão que te comprime de todos os lados e perguntas: quem me tocou? No entanto, Jesus continuou olhando ao seu redor, esperando ver quem havia feito aquilo. Então, a mulher, assustada e trêmula, sabendo o que lhe tinha sucedido, aproximou-se e, prostrando-se aos seus pés, declarou-lhe toda a verdade. Jesus afirmou-lhe: minha filha, a tua fé te salvou. Vai-te em paz e estejas liberta do teu sofrimento. Glórias a Deus. Feche aí os seus olhos, deixa a sua Bíblia aberta, vamos falar com Deus. Ó Deus maravilhoso, nós glorificamos o Teu nome, Senhor, nós te bendizemos, Tu és bom, Senhor. Nós nos alegramos em Ti, ó Deus, porque entendemos que Tu, Senhor, na Tua agenda, marcaste este encontro conosco nesta noite, neste lugar, Pai. E, ó Deus, ao perceber isso, Senhor, a nossa alma treme, porque sabemos, ó Deus, que Tu tens algo a falar aos nossos corações, e a nossa alma, Pai, ela tem sede, Pai, de tudo aquilo que envolve o Teu reino. Ó Senhor, nós queremos ouvir a Tua voz, nós queremos, Pai, ser transformados pela Tua palavra. Nós necessitamos, ó Deus, que as nossas estruturas,
que os nossos fundamentos, ó Deus, sejam sacudidos, ó Deus, pela Tua palavra, pela Tua presença, bendito Espírito Santo. Nós queremos ouvir a Tua voz, Senhor, fala aos nossos corações. Não permita, bendito Espírito, que nós saiamos deste lugar tal como entramos, ó Deus, mas, ó Deus, transforma as nossas vidas, renova o nosso entendimento, renova, Senhor, as nossas mentes pela Tua palavra, em nome de Jesus. Amém, Pai, glórias a Deus. Você crê que Deus marcou esse encontro com você essa noite? Amém, glórias a Deus. Você crê que Deus tem algo para falar ao seu coração? Louvado seja o nome do Senhor. Irmãos, a Bíblia, de capa a capa, ela fala de fé. É interessante, porque é uma palavra, dentro da língua portuguesa, a gente classificaria como um substantivo abstrato. Você não consegue tocar. O substantivo concreto, né, é algo que você pode tocar, né? Um celular é algo que você pode tocar, né? Um púlpito é algo que você pode tocar, um microfone é algo que você pode tocar. Mas existem coisas que existem, nós demos nomes a essas coisas, mas nós não podemos tocar. A fé é assim, é algo abstrato, você não consegue tocar. Então, daí isso gera uma dificuldade para que nós tenhamos assim um entendimento sobre a questão. A primeira vez que eu ouvi falar de fé foi através da minha avó, que nessa época nem crente era, mas ela criticava a minha mãe na época e também a gente, porque ela falava assim, olha, vocês não têm fé, vocês precisam ter fé. E aí eu, como criança, talvez com 8, 9 anos de idade, eu ficava pensando assim, fé? Que é isso? Que negócio é esse? E eu questionava assim com um coração puro, vó, o que é fé? E ela, do jeito dela, tentava me explicar. Mas a Bíblia, de capa a capa, ela fala de fé. Abraão, começando ali a sua trajetória no capítulo 12 do primeiro livro da Bíblia, Gênesis, ele foi chamado de o pai da fé. E nós, o apóstolo Paulo faz toda uma interpretação e diz que nós somos o Israel de Deus, filhos na fé de Abraão. Então, Apocalipse, quando termina, vai falar sobre aquele que perseverar. Perseverar como? Na fé. Até o fim será salvo. Então, a Bíblia ela vai de um polo, de um ponto ao outro, do início ao fim, falando de fé. Abacuque, ele é levantado por Deus. Num tempo, irmãos, olha, existiu tempos e tempos na vida do povo de Israel. Alguns homens de Deus viveram assim em tempos assim difíceis. Abacuque foi um deles, viveu no tempo do exílio. Jeremias foi outro que viveu ali num tempo onde o povo de Israel estava assim passando por muita dificuldade. Mas Abacuque foi levantado por Deus e ele orou a Deus e Deus deu uma resposta para ele. Deus falou assim para Abacuque, o meu justo viverá pela fé. Reportando-se a essa palavra, o apóstolo Paulo, em Romanos capítulo 1, versículo 17, ele faz essa citação, ele fala assim, o justo viverá pela fé. Quando ele escreve aos Gálatas, ele repete essa citação, o justo viverá pela fé. O autor de Hebreus vai repetir novamente essa citação, dizendo, o justo viverá pela fé, e se ele retroceder, a minha alma não tem prazer nele. Então você e eu, nós fomos chamados por Deus para sermos homens e mulheres de fé, para que através da fé, nós, movidos por Deus, pelo Espírito Santo de Deus, façamos diferença nesta terra,
para que o mundo saiba que existe diferença entre o santo e o profano, entre aquele que tem o temor de Deus no seu coração e aquele que não tem. Como é que essa diferença é feita? Quando nós aceitamos e imergimos no viver pela fé. Mas a fé, ela tem alguns detalhes que eu gostaria de aproveitar esse texto que nós acabamos de ler para destacar alguns pontos. Irmãos, longe, não tenho pretensão nenhuma de esgotar aquilo que nós podemos abordar sobre fé. É algo complexo, é algo que nós podemos assim debruçar sobre e beber nessa fonte cada dia mais. Mas eu quero destacar alguns pontos aqui nesse texto sobre fé. O primeiro ponto, o primeiro destaque que eu quero fazer é que a história dessa mulher, que nós não sabemos o nome, né, ela foi classificada, ficou conhecida como a mulher, né, do fluxo de sangue, ou a mulher hemorrágica, mas não é falado o nome dela ali. Mas a história dessa mulher, ela sobressaiu dentro de uma outra história. Se você pegar o texto bíblico, você vai ver, um pouquinho mais à frente, a epígrafe começa falando assim, olha, a filha de Jairo, começa lá no versículo 21, e aí Jesus está tratando com Jairo, a partir do versículo 21, Jairo era um principal de uma sinagoga que atendia ao povo, um homem piedoso, um homem que estava ali participando da vida do povo, fazia diferença na vida do povo, e alguns chegam a Jesus e falam assim, olha, a filha de Jairo está enferma, atende ao pedido dele. E Jesus, diante daquele testemunho, vai lá, e Jairo tem fé, irmãos, Jairo tem fé, e ele convida Jesus. A fé de Jairo foi uma fé para convidar Jesus até a sua casa, para que ele orasse e assim curasse a sua filha. E aí começa a história de Jairo. Mas no meio da história de Jairo, sobressai a história dessa mulher, por causa da sua fé. Irmãos, por causa da tua fé, Deus vai fazer sobressair a sua história. Você acredita nisso? Deus vai fazer a tua história sobressair aos demais. Pastor, mas a história de Jairo já é uma história de fé. Mas a tua fé, Deus quer destacá-la dentre todas aquelas que estão à sua volta, dentre todos aqueles que estão à sua volta. Deus quer fazer com que você viva uma história de fé que sobressaia. Foi o que aconteceu na vida desta mulher. A vida dessa mulher, ela teve a sua vida mudada pela fé. Irmãos, olha o que aconteceu na vida de Jairo. Jairo tem fé, uma fé a ponto de dizer assim, olha, eu vou convidar Jesus, ele vai na minha casa, vai orar pela minha filha, e a minha filha vai ficar curada. Esta é a fé de quem? De Jairo. Olha como é que é a fé dessa mulher. A fé dessa mulher, ela não precisava, na fé de Jairo, ele precisava de uma ação de Jesus Cristo. O que Jesus Cristo ia fazer? Ia lá orar pela sua filha. Na fé desta mulher, ela não precisava de algo assim tão intenso, porque a sua fé já era intensa naquilo que ela tinha abrigado no seu coração. Coloca aí o versículo 26. Melhor dizendo, o 26, coloca o 26. Ela já tinha sofrido demasiado sob os cuidados de vários médicos e gastado
tudo o que possuía, porém, em vez de melhorar, ia de mal a pior. Olha o que diz o versículo 27. O versículo 27 diz assim: tendo ouvido falar a respeito de Jesus. Você já ouviu falar de Jesus? Irmãos, aquela mulher que padecia há 12 anos de uma enfermidade que ela já tinha gastado tudo o que possuía e não conseguia melhorar, ela ia de mal a pior. Ela ouviu falar de Cristo Jesus. Irmãos, como é que a fé ela entra no nosso coração? A fé vem pelo ouvir e o ouvir a palavra de Deus. Assim está escrito lá em Romanos, no capítulo 9. Então a fé vem pelo ouvir. Esta mulher, ela ouviu falar, mas ele está fazendo milagre? Tá. Ele cura os enfermos? Cura. Ele fez paralítico andar? Fez. Ele deu vista aos cegos? Deu. E ela abrigou no seu coração. Ela deve ter conjecturado mais ou menos assim: ora, se esse é poderoso para dar vistas aos cegos, se ele faz paralítico andar, ele pode me curar também. E olha, não precisa nem eu me expor, não precisa nem, porque para uma mulher, segundo o rito da lei mosaica, uma mulher que estava no seu dia do ciclo menstrual, ela era considerada imunda. Isso durante o ciclo menstrual. Mas se ela tem uma hemorragia que não para, ela não é considerada imunda apenas durante o ciclo menstrual. Ela é considerada imunda por conta daquela enfermidade que faz com que a hemorragia não pare. Então, aquela mulher, ela não poderia estar, de acordo com a lei, diante ali entre o povo. Por isso ela não poderia se apresentar. Por isso ela não poderia chegar até Jesus e falar do seu problema como se fosse uma vista que precisava ser tornada à visão, uma perna que precisava, ser firmada em seus artelhos, uma mão que estivesse ressecada que precisava voltar. Não, essas enfermidades eram visíveis e não eram assim, apesar de serem desprezados pela sociedade, mas eles não tinham aversão. A condição desta mulher era um tanto quanto pior, porque ela não poderia, a enfermidade que ela tinha impedia dela estar no meio da multidão. Então, ela teve que ter uma fé maior, porque ela conseguiu, ao ouvir falar de Jesus, ela conseguiu abrigar no seu coração algo, eu vou dizer, uma fé mais intensa do que a que Jairo teve, porque Jairo teve aquela fé que fala assim: olha, se ele vier aqui, ele orar pela minha filha, ela vai ficar curada. Talvez a fé de Jairo se assemelhasse muito à fé de Naamã. Lembram do general assírio Naamã? Ele pensou assim: olha, eu vou lá, vou me apresentar ao profeta, ele vai vir ao meu encontro, ele vai colocar a mão sobre o enfermo, ele vai fazer algo, ele vai produzir algo, de repente ele vai falar algumas palavras, vai fazer algum ritual, ele vai pedir, e essa era a fé de Naamã. Quando Naamã chega diante do profeta, que o profeta não vai receber, manda o seu ajudante falar assim: olha, vai e banha-te 7 vezes, dá 7 mergulhos, toma 7 caldos ali no Jordão. Naamã fica indignado, porque a fé dele era aquela fé de que, do tete a tete, era aquela fé do algo vai acontecer. Irmãos, aquela mulher, ela não poderia ter uma fé do tete a tete, do mano a mano.
A sua própria enfermidade a impedia de crer assim. E aí ela precisou ir além. Irmãos, a tua fé pode te levar além. A tua fé pode te levar além. Olha o que aconteceu na vida dessa mulher. Ela falou assim: olha, se eu tão somente conseguir tocar no seu manto. Irmãos, o texto não diz que ela tocou na pele de Cristo Jesus. Ela tocou apenas aonde? Na orla do seu vestido. Por quê? Porque se ela tocasse em alguém, aquela pessoa que ela tocasse por conta da sua enfermidade, ficaria o quê? Imunda. E aí ela pensa no seu coração. Ela não alcança nem a necessidade de tocar em Jesus, mas ela fala assim: se eu tocar tão somente no seu manto, eu vou ficar curado. Irmãos, ao ouvir falar de Jesus, o coração daquela mulher se abriu para a fé. Que coisa grandiosa, irmãos, que coisa grandiosa, porque ela poderia chegar e falar assim: olha, se eu chegar, ela poderia conjecturar 1000 formas da coisa acontecer. Ela poderia falar assim: olha, se eu chegar diante dele, mesmo não falando da minha enfermidade, me prostrar e falar: Senhor, cura-me, e eu vou ser curada. E aí a coisa ia acontecer. Mas ela, a fé dela projetou algo que ela conseguiu vivenciar. Irmãos, para onde a nossa fé tem nos levado? O texto diz que ela projetou e foi. O versículo 30, ele diz assim: e logo Jesus, conhecendo que a virtude de si mesmo saíra. Irmãos, quando o texto diz que a virtude saiu de Jesus, o que saiu de Jesus? Poder. Poder de cura. Saiu do Senhor Jesus poder de cura. É algo, Jesus se movia nesta terra como homem. Totalmente Deus, mas o texto bíblico lá, quando Paulo escreveu aos Filipenses, ele fala assim: existindo na forma de Deus, não teve por usurpação o ser igual a Deus, antes esvaziou-se. O que quer dizer que ele se esvaziou? Ele se despiu de todo o poder da divindade que ele tinha. Ele não se movia mais na onisciência, ele não se movia mais na onipresença, ele não se movia mais na onipotência. Por quê? Porque ele precisava do Espírito Santo de Deus para realizar tudo que ele estava fazendo. E nesse momento, Jesus estava cheio da presença do Espírito Santo na sua vida, a ponto de que quando aquela mulher tocou-lhe, ele sentiu que saiu dele virtude, poder de Deus para curar. Irmão, você já se imaginou saindo de você virtude, poder para curar? E eu vou dizer uma coisa para você: é possível. Você pode dar um glória a Deus? É possível. Sabe por que eu digo que é possível? Pelas palavras do próprio Senhor Jesus, quando no Evangelho de João, capítulo 12, 14, ou 14, 12, você vê lá, ele diz assim: em meu nome vocês farão coisas maiores do que eu faço. E aí ele fala assim: porque eu vou para o Pai, mas vocês vão permanecer aqui fazendo. E essas palavras que ele disse não foi apenas para os discípulos da sua época. A palavra de Deus, ela atravessa os séculos e chega até você, chega até a mim, chega até a igreja de hoje. Então, eu e você, tal como Jesus quando estava diante daquela mulher, podemos nos mover no poder de Deus de uma forma tal que saia virtude, saia poder das nossas vidas para curar, poder para libertar,
poder para salvar. E o texto bíblico diz que saiu poder dele. Irmãos, na mesma medida que Jesus sente que sai poder dele, a mulher em contrapartida sente que ela é imediatamente curada. Ela é imediatamente curada. Versículo 29 diz assim: e logo se lhe secou a fonte do seu sangue, e sentiu no seu corpo estar já curada daquele mal. Irmãos, a fé, ela não acontece. A fé, ela não acontece aonde existe o medo. Aquela mulher, ela teve que superar o medo da rejeição. Aquela mulher teve que superar o medo da multidão. Aquela mulher teve que superar o medo da possibilidade de que uma imunda que estivesse no meio do povo poderia ser apedrejada, até apedrejada. Aquela mulher teve que superar o medo. Ela acreditou que se ela simplesmente tocasse, ela seria curada. Irmãos, que fé! Que fé! Porque, ao contrário de Jairo, quando Jesus chega na casa de Jairo, ele intercede pela filha de Jairo, ela é ressuscitada, porque o texto dá a entender que ela já tinha morrido, então ela é ressuscitada, e Jesus intercede. No caso da mulher do fluxo de sangue, ela não precisou de ação alguma do Mestre Jesus, do Senhor Jesus. Foi apenas a fé dela. Olha o que Jesus diz para ela no versículo 34. Ela se dá a conhecer a Jesus, conta para ele o que aconteceu. Aí no versículo 34, Jesus vai e diz para ela: filha, a tua fé te salvou. Você já pensou nisso, irmãos? Você já tinha parado para pensar? Vários milagres feitos por Cristo Jesus nos 3 evangelhos, Mateus, Marcos e Lucas, os evangelhos que são parecidos, chamados sinóticos. Quando aquele homem desce, o paralítico de Cafarnaum, ele desce, o texto diz assim: vendo Jesus que ele tinha fé, Jesus ordena: levanta e anda. Vendo Jesus que ele tinha o quê? Fé. Irmãos, como é que Jesus via isso? Jesus via isso porque ele se movia pelo Espírito Santo de Deus. Assim como você e eu, nós fomos chamados para nos movermos no Espírito Santo de Deus. Efésios capítulo 5, versículo 18 diz assim: e não vos embriagueis com vinho, mas o quê? Enchei-vos do Espírito. Irmãos, pensa numa coisa. Você e eu não fomos chamados por Deus para ficarmos nos enchendo com coisas do mundo. Não fomos. Pastor, mas não tem nada a ver, pastor. Olha só, uma coisinha assim não é pecado, ainda que não seja pecado. Irmãos, eu tenho muita dificuldade nisso, eu quero confessar aos irmãos. É difícil, porque às vezes quando uma coisa não é pecado, então você tem assim uma tendência. Por exemplo, gasto, quando eu estou assim no momento de lazer, não tem nada para fazer, eu gosto de ver um bom filme. Mas imagina, irmãos, aquelas 1h30, aquelas 2 horas em oração com o Pai. Era isso que Jesus fazia. Era por isso que ele se movia no Espírito Santo de Deus de uma forma intensa. E ele vivia fazendo o que fazia.
Por isso que talvez nós, distraídos com o entretenimento do presente século, irmãos, e eu não estou aqui para tacar pedra em quem tem alegria, assim como eu estou dizendo o seguinte, que talvez se nós dermos uma reequilibrada, eu e você, naquilo que nós estamos investindo o nosso tempo, nós vamos poder estar tão cheios do Espírito Santo, nos mover tão fortemente, tão intensamente no Espírito Santo, que Deus vai ser visto mais intensamente na sua vida, na minha vida. Jesus estava ali se movendo, total dependência do Espírito Santo. E ele fala para aquela mulher, irmãos, não foi nenhuma ação do Senhor Jesus. A ação foi apenas da fé daquela mulher. Irmãos, apenas a fé. E Jesus fala para ela, tua fé te salvou, vai em paz e ser curada deste teu mal. A versão que nós lemos, ele diz assim, e ser liberta deste teu mal. Eu creio que a palavra, quando ele fala libertação, tem algo oprimindo, algum espírito oprimindo, causando aquela enfermidade. Não é uma enfermidade normal, mas é algo que estava oprimindo, a ponto dela ter gasto todo o seu dinheiro e aquilo não era alcançada a cura. Mas no momento em que ela utiliza, ela abriga as palavras, ela ouve falar de Cristo Jesus, ela abre ela dilata o seu coração para Cristo Jesus. E ela começa a conjecturar, se eu tão somente. Irmãos, vamos abrir os nossos corações com essa mulher, tal como essa mulher, para começarmos a conjecturar, se eu agir dessa forma, eu vou alcançar essa graça. Se eu agir daquela e de outra forma, eu vou alcançar, porque a fé, ela exige ação. Amém? Essa mulher, ela teve fé no seu coração, mas exigiu dela uma ação. Ela foi lá e tocou no manto, ela tocou, e aí sim a coisa aconteceu. A sua fé, a minha fé, ela também exige ação. Muitas vezes Deus está dando uma orientação, uma direção, e nós ficamos assim, mas não é possível, não é possível que venha de Deus, não é possível que essa situação para acontecer, Deus queira que eu faça assim ou desse jeito. Irmãos, ouse crer. Melhor, ousemos crer para vermos o poder de Deus se manifestar nas nossas vidas. Assim como esta mulher ousou, ela entendeu que ela não poderia se render ao medo. O medo foi subjugado naquele momento, quando ela decidiu dar os passos até aquela multidão, permear a multidão e tocar no manto de Cristo Jesus. Irmãos, apenas a fé daquela mulher. Você veja que em outros milagres, Deus atua, Jesus, ele atua assim, bem intensamente. Quando ele curou o cego, ele foi lá, untou o lodo, mandou o cego se lavar. No paralítico, ele foi lá, ordenou. Nos leprosos, ele foi lá. O homem da mão ressequida, ele foi lá. Foram fé que as pessoas tiveram, mas exigiam algo da parte de Cristo, que se movia no poder de Deus. Dessa mulher. É incrível. Jesus não fez nada,
senão abençoar quando já percebeu que ela estava curada. Irmãos, quando Jesus estava diante do centurião de Cafarnaum, melhor, do centurião romano, o centurião não ousou ir até ele, mas mandou um texto bíblico, mandou um dos seus criados dizendo: olha, eu sou homem investido de autoridade, e sei que o senhor também está investido de autoridade. Eu digo a um vai, a um criado vai, ele vai, digo a um soldado vem, ele vem, e eu creio que se o senhor disser a enfermidade, o meu servo que está lá na minha casa, porque eu não sou digno nem que o senhor entre na minha casa. Irmão, Jesus ficou maravilhado diante daquela atitude de fé daquele homem, e ele falou assim: nem mesmo em Israel eu vi fé grande, tamanha fé como esta. Irmãos, se existe uma fé grande, existe uma fé pequena. Pode falar sem medo, se existe uma fé grande, existe uma fé pequena. Talvez essa fé pequena seja a minha, seja a sua. E talvez Deus quer que nós cresçamos na fé. Amém? Amém. Jesus, quando está para curar um menino que era possesso, o pai dele chega e intercede pelo menino e fala: Senhor, tenha misericórdia do meu filho, porque quando um demônio pega, joga ele no fogo, joga ele nas pedras, ele sai todo machucado, todo lanhado, e isso acontece constantemente. E aí o pai completa o seu pedido, e ele fala para Jesus: se o Senhor pode, faça alguma coisa. Jesus Cristo olha para aquele pai e fala assim: se podes, tudo é possível ao que crê. E aquele homem responde com fé, assim, de uma imediatez, ele fala assim: Senhor, eu creio. E aí parece que depois que ele fala que crê, parece que vem assim uma dúvida no seu coração, e ele completa diante de Deus: Senhor, aumenta a minha fé. Irmãos, talvez nós estejamos tal como esse homem, esse pai que estava ali clamando diante de Deus, nós estejamos carecendo de que o Senhor aumente a nossa fé. Mas, irmãos, se você estiver disposto a pedir isso, você tem que estar disposto a viver experiências com Deus. A vitória, ela está lá do outro lado. A vitória, você, tal como Miriam, você vai cantar o hino da vitória do outro lado. Mas você vai precisar atravessar o mar. Você vai precisar atravessar o mar, porque se eu estiver realmente falando: Senhor, aumenta a minha fé, como é que Ele vai aumentar a minha fé? Me dando situações para que esta fé que eu estou pedindo para ser aumentada, ela seja experimentada. E é assim, irmãos, que nós crescemos na fé, de fé em fé, de glória em glória. Você crê? De fé em fé, de glória em glória. O apóstolo Paulo, quando ele chega na cidade de Listra, ele vê um coxo, um homem aleijado de nascença. Irmãos, eu fico pensando no número de milagres que Cristo fez. Foi muita gente. Jesus Cristo chegava à exaustão de tanto passar o dia curando enfermos, expulsando demônios, e quando ele ascende aos céus, ele sobe aos céus, o ministério fica para os seus discípulos, e ainda tinha muita gente para ser curada. Paulo chega na cidade de Listra, ele olha para um coxo de nascença, e o texto bíblico diz assim: e vendo
Paulo que aquele homem tinha fé para ser curado. Paulo dá o comando. Irmãos, como é que Paulo conseguiu enxergar isso? Como? Movido pelo Espírito Santo de Deus. Irmãos, você não foi convidado por Deus, convocado por Deus para andar sozinho, você foi chamado para ser dependente dele. Então, quando você e eu estivermos diante de situações, quaisquer que sejam, você tem a presença do Eterno junto de você, através da presença do Espírito Santo de Deus. Então, para perceber essas coisas, somente movido pelo Espírito Santo de Deus, Paulo olha para aquele homem, o apóstolo Paulo, e ele viu que ele tinha fé para ser curado, e ele dá o comando: levanta e anda. E diz o texto bíblico que aquele homem deu um salto e levantou, e começou a andar. E o povo daquela terra começou assim: olha, os deuses desceram até nós, porque Paulo estava acompanhado ali de um outro discípulo, e Paulo fala assim: não, nada de Deus, nós somos homens como vocês, mas em nome do Jesus, de Jesus de Nazaré, é que esse foi criado. Você e eu, nós fomos chamados para sermos homens e mulheres de fé. Irmãos, não somente para que vejamos mover de fé sobre as nossas vidas, como aquela mulher do fluxo de sangue viu, mas para que você e eu, nós como igreja de Cristo, sejamos abençoadores, sejamos aqueles que vão levar palavra de salvação, palavra de cura, palavra de libertação, poder de Deus para todos quantos estão à nossa volta. Você crê nisso? Então fica de pé. Glórias ao nome do Senhor. Louvado, engrandecido e exaltado seja sempre o nome do Senhor. Irmãos, Deus está chamando você e eu para nós sairmos do nosso conforto. E Ele está querendo que nós desbravemos mares. Ele está querendo que nós cresçamos na fé, que nós tenhamos experiências profundas com Deus, que o mundo olhe para as nossas vidas e percebam que Deus é conosco. Amém? A palavra de Deus diz que Ele é o mesmo ontem, Ele é o mesmo hoje e o será eternamente. Eu e você estamos sendo desafiados por Deus a sermos homens e mulheres, a nos movermos pelo Espírito Santo de Deus, a crescer na fé, a aumentar a fé, a viver na fé, a viver uma intensidade tal na fé, que o mundo vai olhar para nós e vai querer se aproximar de Deus por causa da tua vida, por causa da minha vida. Se você está sentindo a voz do Espírito Santo de Deus falar ao seu coração e você se sente desafiado a crescer na fé, a caminhar, a progredir na fé, vem aqui no altar, eu quero orar junto com você. Glórias ao teu nome, Jesus, que nos desafia a vivermos como filhos do reino, filhos da luz, a vivermos como homens e mulheres de fé, a experimentarmos o poder de Deus sobre as nossas vidas, a vivermos algo a mais com Deus,
A palavra de Deus diz assim: e se hoje você ouvir a sua voz, não endureça o seu coração. Oh, irmãos, Deus quer homens e mulheres com corações ensináveis na sua presença, porque são esses que o Pai procura. Feche os seus olhos, vamos falar com Deus. Ó Deus, santo, santo, santo é o teu nome, Pai. Ó Deus, nós nos alegramos em Ti e entendemos, ó Deus, que Tu, Pai, tem algo mais para as nossas vidas nesta noite, Pai. Ó Deus, nós entendemos, Pai, que assim como Tu realizaste na vida daquela mulher, algo novo, Pai, nós podemos viver pela fé na Tua presença, Senhor. Ó Deus, dilata os nossos corações, Senhor. Ó Pai querido, limpa os nossos ouvidos, para que nós estejamos, ó Deus, ouvindo de Jesus, Pai, e os nossos corações sejam dilatados na Tua presença, para que nós venhamos a abrigar, Senhor, no nosso coração, uma fé tamanha, Pai, de uma tal forma, a vivermos, ó Deus, o Teu sobrenatural, a vivermos, Senhor, algo diferenciado contigo, Pai. Ó Senhor dos exércitos, em nome de Cristo Jesus, move os nossos corações. Ó Deus, intensifica, Pai, a nossa fé. Deus, nós queremos, assim como aquela mulher, Senhor, experimentar o Teu novo, Senhor. Vivermos em novidade de vida, Pai querido. Oh Senhor, em nome de Cristo Jesus, em nome de Cristo Jesus, Senhor, desperta a nossa fé, Senhor. Oh Senhor, como aquele homem que clamou pelo seu filho, aumenta, Pai, a nossa fé, para que vivamos, ó Deus, intensidades, ó Deus, na Tua presença, intensidades, ó Deus, de fé. Oh Senhor, nós queremos ser homens e mulheres, Senhor, a vivermos pela fé, Senhor, no Teu nome. Nós queremos, ó Deus, ser estes homens e mulheres, a vivermos, ó Deus, algo novo diante da Tua presença, Pai. Oh Deus querido, em nome de Cristo Jesus, que ao abrirmos a nossa boca, Senhor, o mundo veja Cristo em nós. Oh Senhor, que ao acordarmos, o mundo veja Cristo em nós. Que quando estivermos dormindo, Senhor, o mundo veja Cristo em nós. Nós queremos, ó Deus, viver este mover do Teu Espírito, queremos ser cheios do Teu Espírito, Senhor, queremos ser cheios, Pai, do Teu poder, Senhor. Oh, Pai amado, em nome de Cristo Jesus, que o Teu Espírito Santo, Senhor, se mova nas nossas vidas, Pai, de uma forma tal, Pai, que aqueles que estão à nossa volta, Senhor, vejam e percebam o quanto vale servir a um Deus vivo, que opera, Senhor, favorecendo aqueles que em Ti esperam. Oh Senhor, nós queremos, tal como aquela mulher, Senhor, viver o Teu novo, Senhor. Queremos, ó Deus, caminhar pela fé. Oh Senhor, alarga o nosso entendimento, dilata os nossos corações, para vivermos, ó Deus, aquilo que o Teu povo, Senhor, viveu. Queremos atravessar rios, queremos atravessar mares, ó Deus, queremos, ó Deus, cantar o hino da vitória, Senhor, do outro lado. Oh Pai querido, permita-nos experimentarmos e vivermos como homens e mulheres de fé em fé, de glória em glória, em nome de Cristo Jesus. Amém, Pai, e amém.
Glórias a Deus. Podeis assentar, irmão.